Vamos lá, combatente. Domingo. Vocês estão estudando domingo? Vamos jogar duro, hein? Essa prova tá chegando aí. Como você já conhece o procedimento, então você vai entrando aí e vai convidando seus amigos, beleza? É isso aí. Oficial da PMDF, bacana. Então, você vai entrando aí, né? E já vai convidando seus amigos aí. Vamos bombar essa live aí. Live inopinada, né? De revisão da jurisprudência. Parceiro Pedro da PF. Pedro é o cara, mano. Perdi meu periscope. Tem que... Ah, tá. Agora você tá com outro, né? Entendi. Cuiabá na área, Mato Grosso. Piauí na área. Giancarlo, valeu, meu parceiro. Esperando o Aulão Delta, Mato Grosso. Olha, rapaz, o Jonatas de Taguatinga, meu parceiro. Tá sumido, irmão. Segui você aí, beleza. Deus, o que der no 4 no Insta até hoje. Ué, o 4 já tem, né? É o 5, não? É isso aí. Natal na área. É isso aí, é isso aí. Vamos jogar duro. Pessoal, né? Um domingo, né? A gente entrando aqui domingo. Para passar mais uma dica, fazendo uma Zuc revisão aí da jurisprudência. Olha, teremos aí o concurso de delegado de Mato Grosso, né? O CESP. Eu conheço o CESP, né? Então, veja, atualizei o 6. Não, o 6, já tem o 6. E olha aí, né, ela jogando duro demais. Faz o seguinte, ela já, olha aí a colega aí, né, digitando as aulas já no Zucderno 6, né? Eu vi um Zucderno 6. Ops, 4, 5, como é que tá isso? É o Zucderno 5 ou 4, né? Ela já tá aí no Zucderno 4 e vai passar, né, para os alunos. Faz o seguinte, amanhã a gente vai terminar aquela aula de desacato. Bacana? E aí disponibiliza na terça-feira, que aí fica a aula de desacato fechada, mas essa daqui que eu vou passar, né? Uma atualização da jurisprudência. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, nosso aulão delegado de Mato Grosso, super confirmado. Professor, mas e aí? Se trocar a data da prova? A gente vai trocar a data do aulão também, tá certo? Agora o que a gente não pode segurar é o preço do aulão, né? Aproveita primeiro o lote lá, jogando duro demais, sem correr, né? Sem correr, vai fazer a sua inscrição no www.adelante.net.br. Nós estamos segurando o primeiro lote, vai virar. E vai falar, professor, você não falou, a prova estava suspensa. Não, não tem nada suspenso. Até então, nós iremos fazer esse aulão no dia 8. Professor, trocou a prova, vamos trocar o aulão também. Professor, vai pagar multa, vai fazer o quê? Eu vou ter que pagar, né? Porque tem muito tempo, né, para a prova. Então, a questão de teoria do risco, eu vou ter que fazer isso. Agora, se fosse uma semana antes, trocou a data da prova, aí é complicado, né, pessoal? Aí como é que eu ia fazer? Não é isso? O CESP realmente, veja, não só vocês, mas também nós, né, professores, perceba, né, a coordenação compramos passagem para os professores, já pagamos local, tá certo? Veja, hospedagem, entenderam? Nós aqui da coordenação estamos aqui, né, veja, de mãos atadas, não é isso? Tentando jogar duro, mas o CESP não deixa jogar duro, porque não passa nenhuma informação. Beleza?
Tranquilo. Outro ponto importante também, muita gente procurando aí o aulão da Polícia Militar lá do estado da Bahia, tá certo? 5 de agosto, o aulão da Polícia Militar, aulão para concurso da Polícia Militar lá do estado da Bahia. Professor, eu não vou fazer Polícia Militar, eu moro na Bahia, será que eu tenho que ir nesse aulão? Claro, irmão. Claro, por quê, professor? Porque eu vou trabalhar direito penal, né, legislação extravagante, eu vou trabalhar nível pesado. Comigo não tem esse negócio que é soldado, não. Vou trabalhar para o cara passar. Tá certo? Então você que mora na Bahia, né? E não vou fazer o concurso, não vou fazer PF, vou fazer Polícia Civil, vai nesse aulão da Polícia Militar. Vai porque vai ser um aulão top, né? Eu vou trabalhar com direito penal, legislação extravagante. Professora Ana Cláudia Campos, né? Plantão da Claudinha, vai trabalhar com direito administrativo, né? Professor Cristiano Lopes, muito conhecido aí em Salvador, vai trabalhar direito constitucional, tá certo? Então você que vai fazer o concurso para a Polícia Militar da Bahia, você tem que fazer esse aulão e mesmo você que não vai fazer, professor, estudo para delegado, será que é jogo aí nesse aulão? Claro que é. Por quê? Porra, mais um aulão, irmão. É mais um aprendizado, né? A gente vai jogar forte lá. Isso, a Claudinha do Recife, né? Exatamente, Claudinha. Plantão da Claudinha, vai jogar duro com direito administrativo. A inscrição do aulão da Polícia Militar do Estado da Bahia, no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Professor, eu vou fazer oficial. Será que é jogo ir nesse aulão? Que me parece que vai ser focado no edital de soldado. Sim, vai ser focado no edital de soldado, mas eu te chamo no perceptivo. Eu incluí processo penal justamente para alcançar você que vai fazer o concurso de oficial. Então, tudo bem, vai ser focado no edital de soldado, mas veja, você vai aproveitar, né? E tem processo penal militar, isso que eu queria dizer, processo penal militar. Bacana? Então, esse aulão lá do dia 5 de agosto, eu recomendo muito. Né? Desde que eu não jogo conversa fora. Professor, você está falando só para pessoa aí no seu aulão. Não, filho, eu não preciso disso. Né? Veja, a gente faz o trabalho, o aulão Adelante está aí, sucesso total. O pessoal de delegado já conhece. Né? Eu só falo aulão tal. Saiu o concurso de delegado, é a primeira coisa que eu... né? Veja, eu recebo diversas mensagens. Professor, vai ter aulão Adelante? Vai ter aulão Adelante? Porque sabe que lá a gente joga duro. Eu não faço um aulão para brincar com ninguém. Tá certo? Eu respeito o seu investimento. E quem vai para o aulão Adelante resolve mais de 200 questões um dia anterior da prova. Quem é que já foi para delegado, né? Pode confirmar isso aí. Olha lá, aulão Delta, acertei várias questões. Aulão Adelante Pará, aulão Adelante Goiás, né? Então você já conhece o aulão Adelante, né? A organização. Veja que a gente ali não brinca com sonhos, né? Nossa missão é essa, não brincar com sonhos. Beleza? Então, aulão Adelante, veja, delegado de Mato Grosso, o site www.adelante.net.br e quem vai fazer o concurso da Polícia Militar também chamo no PC e digo, também faça essa inscrição lá no site www.adelante.net.br. Professor, vou fazer agente da PF, faça esse aulão da PM? Faz. Professor, vou fazer Polícia Civil? Faz. Vou fazer delegado? Faz também, irmão. Faz também. Joga duro, aproveita, né? Estarei lá jogando duro lá, com a parte geral, a parte especial do Código Penal e também legislação extravagante. Beleza? Tranquilo, né? Vem comigo aqui então. Te chamo no Percebe e digo o seguinte, veja, né? Professor, olha só, eu vejo, né, nas ruas, né, diversos flanelinhas fazendo o trabalho, né, de guardar veículos. Será que há necessidade de um registro em algum órgão? Será que há uma lei regulamentando essa ação? Professor, e se essa pessoa não é registrada? Será que não estaria cometendo a contravenção penal lá do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais? Que menciona o seguinte, professor, eu vou ler para você. É você falando comigo, tá? Aí, você tá lendo. Fala, guerreiro. Olha, professor, descreve o seguinte, o artigo 47 da LCP. Exercer a profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Professor, existe alguma lei que regulamenta essa atividade, esse trabalho, né? A necessidade do registro desses guardadores de veículo? Eu tenho que dizer para você o seguinte, existe. Existe uma lei. E o que essa lei menciona? Veja que a lei menciona lá no artigo 1º a necessidade do registro, né, desses flanelinhas, né, no órgão, a necessidade do registro desses flanelinhas no órgão competente. Não é isso? Lá na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
a necessidade do registro, né, desses flanelinhas na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Então, peraí, professor, peraí, deixa eu raciocinar aqui. Então, esses flanelinhas que não estão registrados, em tese, a conduta pode ser enquadrada lá no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Em tese, sim. Tá, então ele iria responder então por essa infração penal, que inclusive eu sei que é uma infração penal de menor potencial ofensivo, né? Vai se submeter ao rito da 9.099. Os policiais levam flanelinha para a delegacia e o delegado, perceba, professor, deve lavrar um termo circunstanciado. Em tese, sim. E qual é a visão dos tribunais acerca dessa prática, professor? Porque, veja, o que eu mais vejo são esses flanelinhas nesses locais, realizando, né, a guarda de veículos. E eu tenho certeza, sabe, a maioria não é registrada nesse órgão competente. Qual é a visão dos tribunais? Qual é a visão para a minha prova? Eu te chamo no Perceba e digo. Agora eu vou te chamar no Perceba. Veja que essa situação dos flanelinhas tanto já foi analisada pelo STJ como pelo STF. Isso, eu sei que tá, né, a imagem não está muito bacana, mas vai ficar assim, né? Importante é a mensagem aqui. Bacana? Não sei o que está acontecendo aqui com o telefone, mas veja, é bom que eu sou negão, então veja, não tem como, né? Pode jogar aqui a claridade, que eu, né, joga dura, que é até bom, né? Que eu vou aparecer mais. Vem cá comigo. É até bom, porque eu apareço mais aqui. Vem para mim então. Veja que esse fato já foi levado à apreciação do STF, bem como do STJ. Bacana? Do STF, bem como do STJ. Legal, legal, legal. Veja que para o STF, muito embora haja a subsunção da conduta, né, ao tipo formal, não há que se falar em tipicidade material. Como assim? Não entendi. Eu estou falando para você que o STF entende pela aplicabilidade do princípio da insignificância quando você raciocina, né? Veja, quando você raciocina desse contexto, né? Quando é apresentado esse contexto, né, do exercício da guarda de veículos sem o registro no órgão competente. E perceba que o STF, né, aplica o princípio da significância, é importante você saber, né, o princípio da significância ou da criminalidade de bagatela, né, desenhado lá por Roxin, né, chama, não perceba, Roxin. Veja que não basta, né, que você tenha tipicidade formal, não basta o enquadramento da conduta a um dos verbos do tipo. Não basta. Há necessidade ainda da lesão ao bem jurídico ou que esse bem jurídico seja submetido a um risco de lesão. É o que eu vou chamar de tipicidade material. Então, veja, para o STF, não há que se falar, né? Não, tipicidade conglobante não, né? Vamos jogar duro aqui. Princípio da significância, estamos jogando aqui. Né, tipicidade conglobante, você vai raciocina lá, veja que antijuridicidade, né, há uma aglutinação, não é isso? Outro dia a gente vai falar da tipicidade conglobante. A gente agora está falando aqui acerca da aplicabilidade do princípio da insignificância. Perceba, na prática da atividade de guardador de veículo, que em tese enquadraria lá, formalmente falando, lá no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Legal? Veja que é muito importante, né, você saber os vetores que o STF lança a mão para a aplicabilidade do princípio da insignificância, né? Mínima ofensividade da conduta, né? Ausência do risco da ação, né? Reduzido o grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade, melhor dizendo, da lesão ao bem jurídico. São os 4 vetores, né, de ordem objetiva que o STF lança a mão para reconhecimento da tipicidade material. Para o reconhecimento, melhor dizendo, da ausência, né, da tipicidade material.
Eu vou te chamar no Perceba porque nesse julgado do STF, e eu te dou o julgado aqui, tá? No HC 115, ou melhor dizendo, tá. 115.046, né? HC 115.046, veja a relatoria do ministro Lewandowski, 19 de março de 2013. Veja que é muito interessante no teor desse HC que ele não só lança a mão do princípio da insignificância, não. Além de lançar a mão do princípio da insignificância, o ministro também cita o princípio da subsidiariedade. O direito penal, perceba, ele é subsidiário. Né? A aplicabilidade aí do direito penal mínimo, né? O direito penal ele só pode ser aplicado, né? Se você ele só pode ser aplicado, perceba, quando não for possível a aplicabilidade de outros ramos do direito, como por exemplo o direito administrativo para a resolução daquele conflito. Te chama no Perceba, é o direito penal mínimo. Então ele aplicou também o princípio da subsidiariedade, né, do direito penal. É como dizia a Hungria, né? O direito penal é o soldado reserva, é subsidiário, né? A Hungria nessa pegada, né? Por uma vez aqui a Hungria, o Nelson Hungria, né? Nosso mestre, tá certo? A Hungria já dizia, né? O direito penal é o soldado reserva, é subsidiário, né? Então veja, e aí, o professor, então, como ficaria essa situação? Esse tipo, né? Lá, esse tipo penal, que desenha essa infração penal lá na lei de contravenções, é direcionado a que tipo de conduta? Eu te chamo no Perceba e digo. O ministro entende o seguinte: olha, aquela infração penal, aquela contravenção, ela é direcionada a impedir que pessoas não habilitadas venham a desenvolver uma determinada atividade. Por exemplo, um médico que não é médico e está ali exercendo a medicina. Um educador físico, você tem direto nas academias, né? Que não fez o curso de educação física e está lá, né? Te dando bizu para você ficar bombadão. Então, veja, é essa a finalidade. Não essa atividade, que não requer uma habilidade específica. Né? Guardador de carro, qual habilidade específica? Entenderam ou não? Então, essa conduta, ela ofende minimamente o bem jurídico. Né? Há uma mínima ofensa ao bem jurídico. Então, esse desenvolvimento dessas atividades de flanelinha, muito embora não venha preencher o requisito previsto na lei, que é o registro no órgão competente, né, lá na Superintendência Regional do Trabalho, muito embora você tenha aí, né, adequação da conduta ao 47 da Lei de Contravenções Penais, porque, veja, ele não está registrado, né, seria uma atividade irregular. Eu te chamo no Perceba e digo, você não tem a tipicidade material. Por quê? Porque, perceba, não há que se falar em ofensa ao bem jurídico. Você não pode equiparar o desenvolvimento da atividade de um flanelinha que não é registrado no órgão competente com um médico, né, que não tem aí o registro lá no CRM. Entenderam ou não? É diferente. O educador físico, por exemplo, né, se fosse dentro desse contexto, eu teria, sim, que lançar mão do direito penal. Então, nesse caso do flanelinha, o STF desenhando, o direito administrativo pode resolver. Né? É um fato que, né, veja, é um fato que pode ser resolvido através do direito administrativo e não lançar mão do direito penal. Né? Então, olha, nesse julgado do STF, ocorreu a aplicabilidade do princípio da significância e também do princípio da subsidiariedade do direito penal. É a aplicação do direito penal mínimo. Não é isso? Direito penal mínimo, né? Ele tem que, olha, veja, né? O direito penal deve ser mínimo, né? Deve atingir de forma mínima as liberdades públicas, né? Sobretudo, o direito de ir e vir. Olha como eu joguei duro. Olha você aí numa prova oral, numa prova discursiva. Veja, jogando duro demais. Então não basta falar que o STF aplicou o princípio da significância, né? Dá uma discutida. Isso chama no Perceba, né? Dá uma visão de sim, né? Veja o princípio da significância. A doutrina aponta, né? Que já em Roma já se desenhava, né? Essa despreocupação
de se aplicar o direito a esses fatos que não venham lesar, né, ou pôr em risco de lesão bem jurídico tutelado. Bacana? Tranquilo, então? Jogou duro comigo? Jogou duro comigo demais. Legal, legal, legal. Quando você falar lá do princípio da insignificância, né, do direito penal mínimo, você sempre também tem que falar também, é bom, né? Falar lá que o direito penal, veja, é a última ratio, né? É a última ratio, né? Veja, ele tem que ser aplicado quando não for possível a aplicabilidade de outros ramos do direito. O direito administrativo poderia resolver isso aí. Por que lançar mão do direito penal? Então, veja, numa situação, segundo o STF, de propositura de ação penal, no que se refere ao cometimento da contravenção penal do exercício irregular da profissão, pelo STF, tá? Daqui a pouco eu vou analisar o STJ, a denúncia ela deve ser rejeitada. A denúncia deve ser rejeitada com base no artigo 395, inciso 2, a ausência de uma das condições da ação ou pressuposto processual, não é isso? Tá certo? A chamada justa causa, né? Muito desenhada, bem desenhada, melhor dizendo, pelo professor Afrânio da Silva Jardim. Lá na órbita processual penal. Jogou duro e disse o seguinte, olha, você tem que ter a justa causa. E a justa causa é que o fato seja típico. E o fato tem que ser formalmente típico e materialmente típico. Se eu não tenho tipicidade material, eu tenho a tipicidade do fato. Se eu tenho a tipicidade do fato, eu não tenho a chamada justa causa para propositura de uma ação penal. É nessa pegada a visão do STF. Deu para entender aí? Joga aí se você entendeu. Joga aí se você entendeu. Você correu ou você está na área aí? A gente ainda vai falar do flanelinha que exige dinheiro, senão vai quebrar o seu veículo. Calma! Tranquilo, vou falar ainda do flanelinha que falou, deixa eu olhar seu carro. Aí vai e leva o carro, furta o veículo. Calma, a gente vai chegar lá. O jogo é duro, aqui não é o básico. Coloca um Alfa Zulu e diz aí, professor, entendi. Bacana, né? Então interessante esse julgado do STF, né, lançando mão não somente do princípio da insignificância, mas também do princípio lá da subsidiariedade do direito penal, entendendo que o direito penal é a última ratio, né? Bacana, né? Interessante, né? Numa prova discursiva, você jogar duro, botar um nível lá em cima, né? Mostrar para o examinador que você estudou, que você estuda julgado, que você é diferenciado. Hoje o aluno me perguntou, professor, o que vem a ser jogar duro no estudo? Eu falei para você, eu já falei para ele, olha, jogar duro no estudo é não se conformar com o básico, tá certo? Ausência de tipicidade. Discute o fato, né? Lê o julgado, não é isso? Veja, então, ausência, você tem que... O que é jogar duro nos estudos? Não se conformar com o básico, estudar forte, né? Ser diferenciado, mas com a roupagem da humildade. Você tem que ser humilde, beleza? Não pise em ninguém. Não é porque você está sabendo o teor do julgado, está sabendo a aplicabilidade do princípio da insignificância, do princípio da subsidiariedade, que você vai pisar no colega que não estudou o julgado todo e você vai perguntar para ele, e aí, o exercício irregular da profissão, o que o STF entende? Eu acho que é atípico, mas só isso? Sabe nada, eu sei. Não é assim, filho. Discute, né? Senta com ele, chama o julgado, vamos ver assistir aqui ao lado do professor? Para você crescer também, beleza? Não olhe eles como seu concorrente não, meu irmão. Deus sabe a hora que você vai passar é a hora que ele vai passar. Então divide conhecimento, compartilha conhecimento. Eu não estou compartilhando com você aqui de graça, não é isso? Dentro da humildade. Fiz meu estudo aqui. Vamos lá então. Te chamo no Perceba. Entenderam não? Tá. Posicionamento do STF nesse sentido aí, então. Então o STF claramente lançou mão aqui do princípio da insignificância. Bem, e o STJ, né? O que ele pensa disso? Veja, eu vou te dar o julgado do STF, porque eu jogo duro demais. Eu já te dei, né? Professor, você já deu o julgado, mas vou dar de novo. Porque eu falei aqui, né? Eu vou falar de novo aqui. Informativo 699/2013, HC 115046, tá? 19 de março de 2013. Tá? Então o STF nessa pegada, entendendo pela tipicidade do fato. Bem, esse fato também, no caso dos flanelinhas, foi levado ao STJ.
O que o STJ entendeu? O STJ, ele anda de mãos dadas com o STF nesse sentido. Muito embora, se você pegar o julgado do STJ, ele não fala assim claramente princípio de significância não, mas ele deixa transparecer que foi a aplicabilidade do princípio de significância, né? Porque ele fala, ele diz o seguinte, olha, essa atividade do flanelinha, né? O STJ, HC 190, 186, não é isso? Quinta turma. Resumindo aqui para vocês, qual é a visão do STJ? O STJ entende o seguinte, olha, essa atividade do flanelinha constitui uma perturbação mínima, né? Perturbação mínima. Entenderam ou não? E ele fala, o relator, ó, a falta de registro no órgão competente configurou perturbação social de ordem mínima, que não enseja a justificativa da intervenção do direito penal. Né? Então veja, direito penal mínimo ligado ao princípio da subsidiariedade, o direito penal, ele jogando duro aqui também, né? Seguindo essa concepção, não, o direito penal é mínimo. Nesse fato do flanelinha não, se fosse um médico sim, entenderam ou não? Então veja, aí vem dizendo, ó, vamos lá, a falta de registro no órgão competente configurou perturbação social de ordem mínima, que não justifica a intervenção do direito penal, podendo ser resolvida sem dificuldade no âmbito administrativo. Basta que o acusado providencie a inscrição, né, lá na Superintendência ou Delegacia Regional do Trabalho. Entenderam ou não? Então, o STJ ele vai nessa mesma pegada. O STJ entendendo também que não há que se falar em justa causa para a propositura de ação penal. Né? O STJ entendendo que esse caso do flanelinha ele pode ser resolvido no âmbito administrativo. Né? Não há que se falar em atividade, em exercício irregular, né, de profissão ou atividade. Entenderam ou não? Porque, veja, o espírito, né, qual foi a finalidade, né, qual foi o espírito do legislador ao estabelecer, né, ao elaborar o tipo penal previsto na lei de contravenções. Qual era o objetivo? Evitar, por exemplo, que você fosse atendido por um médico que não tem registro no Conselho Regional de Medicina. Entenderam ou não? Evitar, por exemplo, que você tivesse aí sua causa, né, dadas na mão de um advogado que não tem inscrição na OAB. Evitar, por exemplo, que, né, na sua atividade diária, né, na sua academia, realizar seus exercícios, que você não fosse acompanhado por um profissional que não tem, né, habilitação para tal, ou seja, não fez a faculdade aí de educação física. Entenderam ou não? E não essa questão do flanelinha, né? Veja, qual é a habilidade técnica para ser um flanelinha? Tecnicamente falando, não tem. Né? Tanto é que fala, basta o registro. Sim, mas eu tenho que ter alguma habilidade técnica para me registrar? Para ser guardador de veículo? Não. Então, não foi isso que a legislação, que o tipo penal busca, né? Buscou, não é esse o bem jurídico tutelado. Entenderam ou não? Deu para entender? Né? Deu para entender? Então é isso. Né? Veja, você tem ou melhor dizendo, você tem uma ínfima ofensa, né? O bem jurídico tutelado. Bacana? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, veja, o STJ também na mesma pegada, tá? STJHC 190, 0186, também entendendo pela atipicidade de fato também, né? A ausência de justa causa, isso, mínima ofensividade, né? Não haveria aí justa causa para a propositura da ação penal, entendendo o STJ também que essa denúncia ela deve ser rejeitada, com base no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal, né? Ausência de pressuposto ou condição da ação. Joguei duro demais. Bacana, viu como você vai respondendo na prova. Bem, interessante, né, professor? Então quer dizer que essa conduta do flanelinha, pelo que você falou, você fundamentou aí, né, falando inclusive da pegada, né, dos fundamentos, tanto do STF como do STJ, percebi que eles andam de mãos dadas nesse sentido, entendendo pela ausência da justa causa, entendendo que a ação penal ela deve ser rejeitada, com base lá no artigo 395, inciso 2, né, bacana, o STF, inclusive, fala claramente da aplicabilidade do princípio da insignificância, fala também da aplicabilidade do princípio da subsidiariedade do direito penal, entendendo aí que, olha, o direito penal é mínimo, né, jogando duro, e quando ele fala
professor, lá do princípio da insignificância, eu posso falar numa prova oral, né? Lançar mão de Roxin, falando que não basta só a tipicidade formal, a adequação da conduta ao tipo, a necessidade da ofensa ou perigo de ofensa a um bem jurídico. Eu chamo Roxin, professor. Olha que eu chamo Roxin numa prova. Chama, filho. Chama, né? Visão moderna, princípio da significância, Roxin desenhando. Bacana? Tranquilo. Legal. Professor Roxin, mas caramba, eu já vi um outro nome. Qual você viu? Eu já vi Roxin. Calma, filho. Calma, vou te ajudar. É aqui na escrita, tá Roxin. Escrita. Beleza? Escrita Roxin. Isso. Mas na hora, né, de pronunciar no prova oral, né? Vamos, né, pronunciar de forma correta, né? Roxin. Roxin. Isso. Roxin. Roxin. É moleque. Tá, Roxin. Beleza? Não mete o Roxin, não. Dá pra ele já começar a te respeitar, o examinador, beleza? Isso, né? Klaus Roxin. Bacana? Mete o Roxin, não quer. Quando você manda, ó, segundo Klaus Roxin, princípio de significância, aí o cara já, né? Se você mandar, tá um tal de Roxin, né? Roxin, não, Roxin. Vem cá pra mim. Então tá. Agora eu vou analisar dois fatos, né? Que pode aparecer na sua prova. Ele te dá um contexto de um flanelinha. E esse flanelinha, ele exige de você uma determinada quantia. E ainda fala o seguinte, olha, se você não me pagar, né, jogando duro demais, Jaqueline Miranda lá do Rio de Janeiro, ó, jogando duro demais, entrou aí agora. É isso aí. Então veja, aí eu tenho um flanelinha que diz o seguinte, olha, se você não me pagar, eu vou quebrar o seu veículo. Ah, professor, então peraí, você já falou, né? Ausência de justa causa, a tipicidade do fato. Aí não, né, filho? Aí não. Veja que quando ele ameaça a quebrar o seu veículo, né, exigindo uma determinada quantia, eu tenho configurado aí o delito de extorsão. Vem cá no artigo 158. Constranger alguém, mediante violência, grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Aí você tem isso, tá claro, mas é isso aí. Vamos se ligar aqui, aqui na mensagem, né? Deixa aqui minha imagem. Eu sou feio mesmo, vem comigo. Então, eu tenho extorsão. Se liga, se ele exige, né, determinada quantia, senão ele vai quebrar o seu veículo, eu tenho extorsão configurada. Beleza? E olha que essa extorsão, ela pode ter a pena aumentada. Pode ter a pena aumentada porque, vamos supor que são duas flanelinhas. Aí, 158, parágrafo 1º, menciona o seguinte. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas. E já reparou que esses flanelinhas, né, dois flanelinhas exigindo, nossa, mas a gente vai quebrar seu veículo. Eu tenho extorsão, ainda tenho uma extorsão majorada. Eu posso ter também, que chama no percebedigo, dois flanelinhas, né? Ou um flanelinha, né? Vamos supor, e ele exige determinada quantia, né? Ainda fala que seu veículo vai ser quebrado, não é isso? E emprega a ameaça, ele ainda emprega ameaça, veja, ainda utiliza uma faca durante essa ameaça. Eu vou ter também extorsão majorada, com emprego de arma, né? Com emprego de arma. Professor, arma é a arma branca, né? Bacana? Então, né? Dá muito isso, né? Eles ficam com faca, enfim. Tem tudo isso aí. Professor, vamos supor que esse flanelinha, porque olha só, é usuário de crack, sei. Ele tá doidão. Aí ele pratica essa conduta, sabe? Dizer que vai quebrar meu veículo, ele quer esse dinheiro, inclusive, para comprar droga. E aí, como é que fica isso? Olha, aí, veja, ele cometeu um fato típico, não é isso? Antijurídico. A culpabilidade vai ser verificada, não é isso? Olha, aí você vai ter a culpabilidade que recai em cima da pessoa, do autor. Aí, veja, essa questão de culpabilidade, ela é analisada fora, né, do enquadramento da conduta do agente. Ele vai praticar a infração penal,
tá certo? Mas a questão da aplicabilidade da pena vai ser analisada lá no campo da culpabilidade. Né? Se for considerado inimputável, né, você não teria aí uma aplicabilidade da pena, tá certo? Isso, a gente vai trabalhar isso, tá sabendo, né? Injusto penal, isso, exatamente. Aí vai ser lá no campo da culpabilidade. Beleza, professor. Vamos dar um outro caso. Eu tenho um flanelinha, aí eu cheguei, fui deixar meu veículo em determinado local. Aí o flanelinha, pode deixar aí que eu vou tomar conta. Bacana. Então, beleza. Eu peguei e dei a chave na mão do flanelinha. Confiei, né? Fui embora. Quando eu retornei, ele tinha levado o meu veículo. Que crime eu tenho aí? Que crime eu tenho aí? Professor, bacana esse negócio, que é tudo, sabe, todos os fatos que podem ocorrer, sabe? Bacana isso, né? Essa aula aí é bacana, né? Que você está falando os fatos que podem ocorrer. Né? Porque tem um amigo meu que deixa até a chave na mão do flanelinha. Que crime eu teria aí? Deixei a chave na mão do flanelinha. Ele falou que iria, né, guardar o meu veículo. Quando eu voltei, ele levou o veículo. Que crime eu tenho aí? E aí? Vocês estão aí, não? Rapaz, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu sei que aqui está tudo branco aqui. Furto, estelionato. Vamos lá, furto com fraude. Apropriação indébita. Feito mediante fraude, então. Vamos lá. Veja que esse flanelinha, né, ele já tinha intenção de ter a coisa para si. E a pessoa chegou ali, olha, eu vou tomar conta do seu carro aqui. E aí, ele levou o veículo. Qual a diferença do furto mediante fraude para o estelionato? A pessoa deu a chave na mão dele. Qual a diferença do furto mediante fraude para o estelionato? Você tem a presença do ardil nos dois. No estelionato, o agente utiliza o ardil e a vítima entrega a coisa ao agente. Ela entrega espontaneamente. Entendeu? Ela não é forçada a entregar, porque se ela é forçada a entregar, eu tenho aí roubo, né? Veja, a aplicabilidade da violência grave ameaça. É isso? Tá. Veja, no furto mediante fraude, ele usa um ardil, tá certo? Usa uma fraude, né, para diminuir a vigilância da vítima e subtrai a coisa. Não é isso? Então, veja, no estelionato, eu utilizo um ardil e a vítima me entrega a coisa. É como, por exemplo, se eu chego numa determinada casa e falo o seguinte, olha, eu sou da NET, né? E você tem uma dívida na NET. Eu sou da NET, vim aqui receber o pagamento. Tá, e o cara chega com a roupa da NET. Aí você, tá, toma aqui. Olha você entregando. Se você entrega a coisa mediante erro, é estelionato. Agora, se ele fala que é da NET, olha, eu sou da NET. Meu sinal aqui tá caindo. Tá, eu vou olhar o seu sinal. Posso entrar na sua casa? Posso. Bacana. A pessoa falou que era da NET, com a roupa da NET. Aí ele senta na sala e fala, a senhora tem um copo d'água? Tenho sim. Quando ela vai lá pegar o copo d'água, ele pega valores em dinheiro que estavam em cima da mesa. Esse dinheiro é até para pagar a NET. Entenderam? Naquela ela entregou. Nesse ele subtraiu. Deu para entender isso, a diferença do estelionato para o furto mediante fraude? No estelionato, a vítima entrega. No furto mediante fraude, eu, né, utilizo um ardil também, mas eu que pratico a ação de subtrair. Deu para entender isso? Deu para entender? Tranquilo. Coloca aí, deu para entender sim ou não? Deu para entender? Deu, não? Mensagem aqui tá, né? Vamos lá. Sim, bacana. Então vem aqui. Não corre não. Não corre não, né? Aqui a gente já saiu do flanelinha, caiu no flanelinha e tal, já tá trabalhando. Vem cá então comigo, sem correr. Vem cá comigo então, tá? Bacana. Vamos segurar, né? Vamos segurar. Pegada forte, domingo, né? Eu não sei fazer aula básica. Eu falei, eu vou entrar aqui, vou falar rapidinho. Hoje é domingo, vou falar aqui 15 minutos. Falo rapidinho aqui, mas eu não consigo. Ou eu faço uma coisa bem feita, ou eu não faço. Aqui é Alfa Zulu. Coloca aí Alfa Zulu. E fala, o jogo é duro. Coloca aí Alfa Zulu, o jogo é duro. Bem, então é isso. Veja, então no estelionato ele entrega a coisa, não é isso? E no furto mediante fraude, eu uso de uma fraude, né? De um engodo, isso acaba subtraindo a coisa.
Beleza? Tranquilo. Quando eu falei, se ligar no que eu vou falar agora, olha, seja técnico. Quando eu falei que o Tício, vamos prestar atenção agora. Quando eu falei que o Tício, ele chegou no local e aí o guardador do veículo, que já queria o veículo, disse o seguinte: olha, me passa esse... Eu vou guardar o seu veículo aqui. Beleza? Beleza. Toma aí a chave. Toma aí a chave. Eu estou subtraindo o veículo ou o cara me deu a chave do carro dele, achando que eu fosse um guardador de carro? Toma aí a chave. Entenderam ou não? Viu a diferença? Eu teria estelionato em tese. Concorda comigo? Teria estelionato em tese. Isso. Agora, pelo amor de Deus, vem comigo agora. Vem comigo que agora eu vou dar a questão da sua prova. Cuidado. Né? Eu estou raciocinando, né? Vamos ser técnico. Eu estou raciocinando com tecnismo. Deu para entender que eu apliquei a técnica? Coloca aí. Deu para entender que você aplicou a técnica? Coloca aí, para você entender uma coisa e entender o que eu vou falar agora. Deu para entender que eu estou aplicando a técnica? Deu para entender? Deu para entender que eu estou aplicando a técnica? Deu para entender? E como você vai fundamentar porque seria estelionato? Em tese, porque eu vou te chamando, percebe, e vou dizer o seguinte: o enquadramento, segundo a jurisprudência, é esse? Não. Professor, não é. Como assim, professor? Mas esse é o mais técnico, do jeito que você explicou? É. Mas a jurisprudência entende assim? Não. A jurisprudência entende como? A jurisprudência entende que é furto mediante fraude, chamei no perceba STJ nessa pegada. E eu te dou o fundamento. STJ, no sentido que é furto mediante fraude. Mas eu te dou o fundamento. O STJ, nesse contexto, ele se afastou da técnica. Ele se afastou da técnica e se preocupou mais com o lado econômico. Olha como eu joguei duro nessa live. Lado econômico por quê? Porque, perceba, seguro não paga estelionato. Joguei duro demais, coloca um alfa no fundamento da STJ. O tecnismo prejudicaria muito as vítimas. O tecnismo prejudicaria as vítimas, prejudicaria as concessionárias de veículos. Então aqui eu vou deixar o tecnismo de lado e vou entender como furto mediante fraude. Alfa Zulu na pegada. Entendeu? Por quê? Porque as seguradoras não pagam quando ocorre estelionato, e sim furto. Entenderam ou não? Então o STJ dá uma forçada jogando furto mediante fraude. Agora, numa prova discursiva, numa prova oral, demonstra que você, tecnicamente, aí você fundamenta por que ser estelionato. Se ele entregou a coisa, veja, foi induzido a erro, você teria um estelionato configurado. Porém, não obstante, não é esse o posicionamento do STJ, preocupado mais com as situações econômicas, a situação econômica, né? Veja, o prejuízo da vítima, a situação econômica, né? Veja, das concessionárias, né? O grande prejuízo que elas levariam. Né? As concessionárias aí, vamos supor, né? Numa situação dessa, né? E por que eu acabei falando concessionária? Porque é o exemplo do test drive. Entendeu? No test drive, eu posso ter estelionato, como eu posso ter furto mediante fraude, filho. Test drive é furto mediante fraude. Calma, sim, mas por quê? Para atender as concessionárias. Senão, veja, prejuízo enorme. Porque eu posso ter desenhado um estelionato, um test drive. Quer ver? Vamos na técnica? Vamos. Cheguei lá na concessionária. Falei o seguinte: olha, eu já queria o veículo. Olha, eu queria fazer um test drive no veículo. Ah, quer? Toma aqui a chave. Faz aí o teste. Aí o cara, foi embora. Ele se passou como um bom vendedor, induziu o bom comprador, induziu o vendedor a erro e levou o veículo. Eu tenho estelionato pela técnica. Mas essa é a visão da jurisprudência? Não. Porque se você entender como estelionato, você quebra as concessionárias. Vamos forçar um furto mediante fraude aí. Professor, posso ter um test drive e um furto mediante fraude? Com a técnica pode também. Me dá um exemplo. Eu chego lá e falo o seguinte: olha, eu queria, né, testar o veículo. Aí o cara da concessionária: não, beleza, tranquilo, né? Eu vou com você aqui. Tranquilo. Aí o cara da concessionária tá dentro do carro com ele. Aí tá andando. Ele, caramba, um barulho. O rapaz da concessionária: o que foi? Olha, acho que o pneu furou.
pneu furou, né? Pneu furou, ou melhor dizendo, vamos botar aí, o pneu furou. Aí ele sai do veículo. Quando ele sai, o cara leva o carro. Quando ele sai, o cara leva o carro. Ele usou um ardil, diminuiu a vigilância e levou o carro, subtraiu o carro. Entenderam ou não? Né? Entenderam ou não? Bacana? E aí você teria um furto mediante fraude, caracterizado. Né? Usou um ardil e levou o carro. Mas veja, ele subtraiu. O carro não foi dado na mão dele. Há essa diferença. Então, tecnicamente, numa prova oral, numa prova discursiva, demonstra conhecimento. Em tese, né? Em tese, coloca lá em tese. Por que em tese? Por quê? Porque você vai mostrar a contradição depois lá embaixo e o posicionamento dos tribunais, vai se posicionar na figurativa dos tribunais, mas vai demonstrar para o examinador que você conhece a técnica. O que seria, né, qual o enquadramento que você deveria entrar. Numa prova objetiva, ele sempre pergunta, né, segundo o STJ, tá certo? Agora, numa prova objetiva seca, se o cara coloca lá furto mediante fraude, bem, e tem estelionato também, essa questão ela é discutida. Agora, se colocar segundo o STJ, beleza. Test drive também, beleza? Já vi julgados do STJ no sentido desse exemplo, né, do flanelinha, a pessoa deu a chave na mão e consideraram um furto mediante fraude. Tranquilo? Então, você cresceu, né? Você cresceu agora, né, professor? Porque eu estava aqui digitando furto mediante fraude, eu já estava falando que você estava todo errado, sabe? É assim mesmo, eu sei, eu conheço. Né? Aqui não, né, filho? Aqui não. A gente primeiro fala da técnica, depois mostra, né? E os tribunais pensam assim? Não, mas por que não? Olha, ali, ó. Aqui, ó. Olha aí. Pera aí. O colega tá falando ali, ó. Prova do MP, entrega da chave foi estelionato. Entenderam? Veja, então essa prova do MP não seguiu o STJ, né? Veja, deu um exemplo aí já, ó. Entender por estelionato, eu também entendo por estelionato. Pô, por quê? Técnica, entregou a coisa. Na minha visão, estelionato, mas se fazer o quê? Se você raciocina como estelionato, você não vai poder receber o seguro. Entendeu? Porque o seguro só cobre furto e roubo. Mas foi a questão seca. Olha lá, ó. Olha lá o que o aluno colocou. Mas foi questão seca. Na questão seca, é o que eu falo, eu sigo a técnica. Segue a técnica, exatamente. Né? Então, primeiro eu diferenciei um tipo do outro, depois eu te dei um contexto e perguntei. Tá, depois eu expliquei, papai. E depois eu falei, ó, STJ... E aí eu dei o fundamento por quem entende de outra forma. Beleza, então? 47 minutos de live. Pesada? Começamos aqui, né? Rapaz, eu tenho que parar com isso, eu pego muito pesado. Quero fazer um lance mais devagar, mas... Calma, é porque eu gosto de discutir, sabe? Aprender com vocês, então... A gente vai jogando duro demais. Essa é a pegada do aulão Polícia Militar da Bahia. Essa é a pegada do aulão Adelante, delegado do Mato Grosso. A Jaque falando aí, ó, jogou duro. Tá vendo aí, Jaque? Seu veículo aí, ó, flanelinha levou. Né? É isso aí. Acham que tá pesado demais? Aline, ó, um beijo aí pra Aline lá do Rio também. A Aline me segue, né? Isso aí. Tô ficando louco. Valeu, galera. Boa semana. Vai rezar, né? Lembra de mim lá, né? Vai pra Charlie de primeiro grau. Sou aluno do Barbieri. Bacana. Vamos jogar duro. Falou comigo. Live todo domingo, aí me mata, né? Hoje que deu, né, pra gente fazer. Agora, né, comer um negocinho agora e tal. Aí eu quis fazer essa live cedo. Pesada, né? Agora a musiquinha pra relaxar, né? Mestre, você
Pensa num cara humilde. Não é, né? A gente troca informações, né, pessoal? Tem ninguém melhor que ninguém aqui, eu já falei isso pra vocês. Não é o fato de eu estar aqui do outro lado, que eu sou melhor que você, não. É porque eu estudei esse fato ainda, estudei esse tema, né? Agora, tarde, vim aqui e falei. Daqui a uma semana eu esqueci tudo, tem que estudar tudo. Eu tenho esse, né? Você também é igual a mim? Esquece tudo. Eu sou assim, cara, eu tenho dificuldade de aprender. Aí eu tenho que estar sempre lendo, entendeu? É sinistro. É isso aí. Coloca no Zuckerberg, né? O colega vai atualizar o Zuckerberg, mas disponibiliza na terça. Amanhã a gente vai fechar o desacato, né? Parte 2. O senhor vai ter revisões para a OAB? Vamos tentar fazer. É isso aí. Tamo junto, estudar sempre. O pessoal tá falando assim, pô, mas as musiquinhas no início demoram muito, mas é demorado, né? Porque eu vou escutando as músicas até eu concentrar e pum, aí no final também tem a musiquinha, né? É no meu ritmo, né? Se quiser, se não quiser, fazer o quê? Amanhã depois das 8, acho que umas 10 horas a gente fecha. Perdi essa live, como faço para revê-la? Vai ficar aí, né? Essa live vai ficar aí no Periscope, mas você pode assistir também lá no canal Alexandre Lino. RJ, né? Prestigiando, né? Colega aí bacana, né? Chamando no Perceba, né? Rio de Janeiro. Isso, mas eu tenho aulas minhas lá no YouTube, né? Canal Alexandre Lino. Bomba de coraçõezinhos aí, né? Você já conhece o procedimento. Ali na zona aí. É isso aí. Galera, bacana. Que Deus abençoe vocês aí, né? A live ficou assim um pouco... Acho que é a luz, né? Sei lá, acho que tem que jogar pra... sei lá, ficou iluminada. É porque hoje Deus achou que tinha que ser iluminado. A aula foi top demais, bacana. Cresci muito aqui nos debates. Desenvolvi uma didática aqui bacana. Fechei no que eu queria fazer. Nessa questão da possibilidade da extorsão, né? A gente analisou diversos fatos aqui que podem ocorrer também nesse contexto de flanelinha. Joguei duro com você. Adelante focado, jogando como? Sempre, muito duro. Jaqueline Miranda, um beijo pra você. Joga duro. Tchau, tchau.